eu queria só que você falasse pra gente, para nós entendermos o que é a ansiedade, né? Que é o que a gente vai mais, é o assunto, digamos, o protagonista da nossa história, né? Tem os coadjuvantes aí que entrarão na história. Mas a ansiedade é a emoção, o sentimento, é a emoção que a gente fala? Emoção. Eu vou explicar primeiro o que é emoção, gente. Vamos lá. A emoção, isso que eu vou falar é tão importante. E eu confesso para vocês, às vezes eu não acredito que de uma tristeza eu consigo me sentir alegre. E eu vou explicar depois isso que eu quero dizer, porque até parece esse cara psicólogo é maluco mesmo, né? Ó. Mas não é, até porque não existe loucura, né? Então o que eu quero dizer é como é você perceber sua raiva, né? Sim. E como você direciona a sua raiva e como é que você lidar com o medo. E eu vou explicar que são polaridades, tipo raiva, medo andam juntas. Sim. Tristeza, alegria andam juntas e outras emoções também que se balanceiam. O que é emoção? É energia, né? Moção, movimento, motion, energia que se movimenta. Ah, mas o que é isso, Fábio? Antes de existir o primeiro Homo sapiens, tá? Vamos lá. Existiu quem? Os animais. Sim. Mas se você for buscar antes, existiu os protozoários, amebas, células, né? Moléculas. Eu não vou entrar tanto disso, mas surgiu do átomo, veio há né? 4, bilhões de anos em processo que as emoções foram a base para existir esses movimentos de defesa. Sim. Para que possamos o quê? Perpetuar a espécie. Então, o que eu quero dizer? Todas as emoções, todas, medo, raiva, tristeza, alegria, interesse, expectativa, antecipação, ansiedade são boas. Entre outras. O Robert Plutchik, que eu vou apresentar para vocês, ele conseguiu chegar a 92 mil emoções. É muito, né? Mas vamos ficar com algumas só, para a gente não surtar. Eu acho que eu já passei por essas 92. Vamos ficar só com isso, porque senão a gente vai surtar. E as básicas, que teve até o filme Divertidamente, que quem não viu, por favor, vamos assistir. Então, o que as emoções fazem? Protegem você. A ansiedade te protege. Sim. Mas então, peraí. Então, por que está dando essa confusão toda? Por causa dos excessos. E aí, a gente quer ter razão em tudo. Mas como é que você quer ter razão em tudo se você não entendeu a base que é a emoção? Faz sentido? Se você vê alguma égua puxar a crina da outra e falar, vem aqui, seu cavalo, né? Aqui, sua égua sem vergonha, sua traindo meu cavalo. Se você vê um elefante gritando pro outro, vai, seu gorducho, seu Zé Bolão, rolha de poço, uma girafa, ah, tua perna fina, pescoção, você é um gogó. Ou um chimpanzé declamando poesia, você me fala? Porque eu nunca vi. Mas sabe por quê? Porque eles não têm a razão. Eles não têm o raciocínio. Mas você já viu algum animal desse perturbando a natureza? Não. Já? Eu nunca vi. Então nós que temos uma razão, estamos complicando tudo. Mas não tem nenhum problema disso. Porque nós somos inteligentes e progredimos na questão, principalmente tecnológica, crescemos muito e não trabalhamos o quê? A emoção. Não trabalhamos a base. E é por isso que agora a gente está o quê? Em pânico, terror, fúria, excesso, né? Excessos. Ansiedade. O que é ansiedade? Você falou no ponto da ansiedade. Síndrome do pânico. A ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é o medo por algo que não aconteceu. Medo por algo que não aconteceu. Então eu antecipo, que é uma outra emoção. Antecipação. Então eu tenho medo que aconteça tal coisa. E se isso fica perdurando em bastante frequência, isso vai me gerar uma perturbação. Sim. Então, o que é a ansiedade? É o medo, que é protetor, né? Então, vamos lá. Vamos eu e você fazer um teste para Globo, tá? E a gente vai lá, decoramos o papel, estamos passando o texto, são 2 irmãos, e a gente pode ter a ansiedade, que é, caramba, cara, vamos fazer o nosso melhor, vamos nos dedicar. Aquele friozinho na barriga. Aquele friozinho na barriga faz parte. Agora, se eu começo a tremer,
começa a ficar nervoso. Eu vou lá, vou fazer a cena e começa a gaguejar e fico nervoso, eu não estou conseguindo controlar a ansiedade. Eu já passei por isso em filmagem, inclusive. Eu também já. Uma vez fui fazer um teste para uma peça, que era o Ulisses Cruz, que era o diretor, e o protagonista era o Thiago Lacerda. Eu fiz o teste para um personagem que seria o amante da mulher do Thiago Lacerda na peça, né? Eu falei, caramba, eu tinha um ano de teatro, né? Eu falei, caramba, agora o Thiago Lacerda tinha acabado de fazer, ou estava fazendo Terra Nostra, né? Sim. Eu falei, agora, pô, vou fazer o amante da mulher do cara no teatro, vou bombar, coisa e tal. Aí chegou no dia do teste. Expectativa, né? Outra emoção, expectativa. Pô, chegou no dia do teste, eu olhei assim pra cara do diretor, aí ele falou, pode começar. Aí, ó. Ele pode começar. Aí, ó. Tem como você falar a primeira frase que eu esqueci o texto, cara. Me deu um branco, paralisação. Irmão. Eu não lembrava mais o texto, eu não consegui fazer o teste. O medo paralisa, né? Tanto é que tem animais que eles fazem o quê? Para se fingir de morto. Paralisa, para o predador passar e não viu. Ih, tá morto, não vou comer. Então o medo ele tem esse aspecto de luta, enfrentamento, né? Fuga, que esse é o, né? Todos nós fazemos isso. E o paralisa, que é o... Então o medo é bom. Agora, eu preciso entender como é que eu vou lidar com o medo se eu não entendo o medo. Então o nosso trabalho aqui é focar nas emoções, mas trabalhá-las como se fosse não, que são partes nossas. Por quê? A grande perturbação é quando eu não quero ter a tristeza. Não, meu Deus do céu, por quê? Não posso ter. E aí eu começo tomando remédio, tomo um goró, me distraio divertidamente. Por que? Desculpa, termina. Não. Por que você acha que hoje a gente vive numa sociedade que a gente tem medo de sofrer, o medo... Lógico, a gente não quer sofrer, mas medo da tristeza. O que eu quero dizer, um exemplo, assim, eu falo muito de relacionamentos amorosos aqui no Instagram. Então, por exemplo, assim, eu termino um relacionamento, alguém termina um relacionamento, aí você chega pro teu amigo, pra tua amiga, pô, eu terminei um relacionamento. São poucas pessoas que falam, poxa, é mesmo, coisa e tal, e tenta te escutar, tenta te apoiar de uma certa forma emocional. São poucos. A maioria é assim, irmão, viu aqui anda, olha, tem de mulher ali na praia, olha ali, vai ficar chorando pra aquela ali. Ou vice-versa, ou sendo a mulher, a amiga fala assim, tem um monte de homem ali, olha o tanto de ali, não sei o que lá, vai ficar sofrendo por um cara, esse cara não te merece, não sei o que lá. Por que tem esse... Que eu sempre acho assim, cara, a gente tem que viver o luto, que seria entender onde está a ferida, para cuidar, para ela cicatrizar, e eu ficar sem a ferida. Posso ficar com a cicatriz, mas não mais com a ferida, né? Ou eu tô falando alguma bobagem? Não, eu tô aqui refletindo que é um assunto, para mim, assim, um dos temas mais delicados é a relação amorosa. Sim. Toda relação é difícil, né? Sabemos que relação é atritar-se. Atritar-se no sentido de uma pedra com a outra atritando sai a luz. Então é nesse atrito que a gente está aqui que a gente está crescendo, né? Sim. Discutir é saudável, brigar a gente tem que ver até que ponto já está em excesso. A questão assim, cada casal, cada relação amistosa, familiar, tem uma impressão digital única. Então eu tenho que tomar muito cuidado para eu poder, quando eu for te ajudar, eu não misturar as minhas ideias, os meus conceitos com o seu, porque eu posso destruir a sua vida. Sim. É o que eu penso muito assim, eu não acredito naquele profissional que ele te mostre, que ele fale para você o que você tem que fazer. Eu acho que eu gosto daquele profissional que ele faz você refletir sobre a sua vida, exatamente, sobre o momento que você está vivendo e você encontrar dentro de você mesmo a resposta. Porque o meu universo é meu, o seu universo é seu. O relacionamento que eu tenho, o que foi criado foi eu e ela. O seu relacionamento, você é sua mulher, né? Então... Galilei já dizia, desculpa te interromper, paralisa, ao medo. Galilei já dizia em 1700 e lá vai Guaraná com rolha, né? Uhum. Que não tem como você ensinar nada a ninguém, e sim fazê-lo ele se descobrir. Não é com essas palavras, mas é mais ou menos essa ideia. Então, sim, desde 1700... Então, assim, quando você...
aí eu vou entrar de novo na parte do autoconhecimento, porque quando você se conhece, Maurício, você começa a ter uma liberdade de presença diferenciada. Você começa a se conhecer e a vida ela fica cautelosa porque você vai perceber os excessos. Não é ser santo, né? Mas é você falar assim, poxa, eu estou comendo demais, eu estou bebendo demais, eu estou ficando muito pensativo. Não que você não possa ter um dia, porque tem gente... É isso que eu tem falar. às vezes paciente meu que fica 6 dias bem, aí teve um dia da semana que ficou com taquicardia, fica desesperado e entra em desespero. Eu falo, mas você ficou 6 dias e só no 7º dia que você ficou assim? Então, e aí, como é que faz? E aí, então, começa a se refletir de algo que é assim, não tem como você viver numa redoma e ser santo e ser perfeito. A gente tem que entender que positivo e negativo andam juntos sempre. Aí eu vou falar do átomo. O átomo, né, é aquele que somos feitos, que tudo aqui é feito, ó. Tudo isso aqui... O que difere é a frequência que tá vibrando. Inclusive, né? os mosquitos aqui. Pô, tá muito mosquito, né? Será que tá aparecendo no vídeo? Sabe o que eu ressignifiquei como mosquito? Quando em cada picada que ele dá, é uma acupuntura que ele faz, é um sinal que ele me ativa a circulação sanguínea. Eu pensei assim. Tá? Ótimo. Então por isso que eu devo estar tão calmo ultimamente. Eu tô tão calmo. Olha um aqui. E aí, essa ideia do átomo, ele tem, né? Isso é muito importante também. Inclusive, eu vou fazer um lançamento do livro que eu te falei, que chama-se Ressignificar, que a gente vai estar falando aqui, e a gente vai crescer, e vamos ver onde que isso dá, né? Inclusive, galera, eu vou colocar aqui embaixo qual é o Instagram do Fábio, aí vocês sigam. Conhecer meu trabalho, isso mesmo. Dele, isso aí vai ser bem legal, tá? A gente se conhecer. E vamos agregar forças, porque a gente está nesse momento de dar a mão e crescer juntos. Essa é a era da fraternidade, né? De você dar a mão. Não tem como você querer fazer. Você pode fazer tudo sozinho, tudo bem, pode. Mas você vai sentir alguma coisa que não está encaixada, né? Sim. Então, assim, temos que ter nosso momento estar só, temos, né? A solidão às vezes é necessário, mas você viver só pode ser doloroso. Então, como é que é achar o necessário e o saudável? É essa nossa faculdade aqui na Terra. Isso aqui é uma faculdade, meu amigo. Sim. Isso aqui é um curso que você veio para fazer temporário.